E aí pessoal, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje sobre a série Além da Imaginação. Essa série é lá do final dos anos 50 e durou até a metade dos anos 60. Teve algumas remontagens nos anos 80, 90, anos 2000 também. E tá tendo agora aí um remake na Amazon Prime, onde já tem 2 temporadas. A gente vai conversar sobre esse remake aí da Amazon Prime, mas vamos dar uma visão geral da série, quais são as características da série, que vão tocar, ao meu ver, principalmente na ideia de realismo fantástico ou do fantástico, né? Então, a gente tem na série o fantástico ou o realismo maravilhoso. A série foi idealizada por esse cara aí que vocês estão vendo na tela. Ele escrevia a maior parte dos roteiros. A primeira temporada era em preto e branco, mas, assim, independente de ser em preto e branco, era uma coisa sensacional essa série. O que prova que não precisa de tanta coisa assim para você fazer um produto bom. Você tendo um roteiro bom, uma boa direção, isso já basta. Até porque não só era em preto e branco, como também a série não tinha muitos recursos tecnológicos, né? Na época já existia recurso para fazer coisas assim um pouco mais de qualidade, mas nessa época as séries elas tinham menos recursos. Hoje as séries recebem tantos recursos financeiros quanto um longa-metragem. Nessa época o raciocínio econômico aí da galera era investir mais recurso financeiro para os longas-metragens e menos recursos para séries televisivas, né? Mas se você assistir, você vai verificar que é uma série de muita qualidade, principalmente pelo roteiro e pela direção, mas assim, principalmente pelos roteiros. E como eu falei, os roteiros eles trazem uma temática do fantástico ou do realismo fantástico. Então vamos entender o que é isso, né? Existem inúmeras definições do que é realismo fantástico, mas eu vou procurar dar uma resumida geral das minhas percepções. Baseado no pouco que eu pesquisei sobre isso, eu vou dar um resumo geral do que eu considero realismo fantástico. O realismo fantástico é quando algo ou extremamente improvável acontece, ou algo impossível do ponto de vista lógico e racional acontece, e isso que acontece não é explicado, não existe uma preocupação de explicar o porquê que aquilo aconteceu. Tem uma outra característica do realismo fantástico, que vez ou outra, algumas histórias no realismo fantástico, os personagens não se espantam com o maravilhoso acontecendo, eles lidam naturalmente com aquele fenômeno. É como se o fantástico fizesse parte da realidade de forma natural. Ou o personagem ou alguns personagens se espantam com aquilo, tomam aquilo como absurdo, só que o absurdo não é explicado. Então vamos lá, o realismo fantástico tem suas origens no Kafka. Se alguém souber alguma outra origem anterior ou paralelo, coloca nos comentários. Mas pelo que eu entendo aí, as origens do realismo fantástico está no Kafka. Você vê claramente ali, vou dar 2 exemplos, que é O Processo e A Metamorfose, 2 obras muito fodas do Kafka. O Processo trata de algo improvável, não é algo impossível de acontecer, tá? É algo improvável, mas é algo muito improvável acontecendo. E esse improvável, apesar do personagem, do protagonista se espantar com esse improvável não é explicado. E a não explicação é como se fizesse parte do sentido, entre aspas, da história. Então, na obra O Processo, o personagem ele é acusado, ele sofre uma acusação. Ele não sabe que a acusação que é essa, só chega na casa dele, se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro, mas acho que chega na casa dele uma carta, ou ele fica sabendo de algum jeito que ele foi acusado. Ele não sabe do que ele foi acusado, e ele não sabe quem o acusou. Então ele corre de escritório em escritório, comarca em comarca, para tentar achar algum advogado. Depois que ele encontra o advogado, ele corre para lá e para cá para tentar descobrir quem acusou ele, enfim. A história inteira é ele tentando descobrir quem acusou ele e do que ele está sendo acusado. E a história inteira não explica isso. Termina a história e ninguém fica sabendo qual é a acusação e quem o acusou. Então você tem um absurdo ou algo improvável. Nesse caso, não é algo impossível de acontecer no mundo real, mas é algo improvável. Mas a grande questão não existe uma explicação prévia e nem posterior para isso. Bom, A Metamorfose, que é a obra mais famosa do Kafka, trata aí de um personagem que ele acorda, e quando ele acorda, ele descobre que ele virou um inseto gigante, né? E da mesma forma, a história não explica como aquilo aconteceu ou por quê. E o fantástico? O fantástico ou a fantasia,
é quando algo ilógico ou impossível de acontecer acontece, mas existe a preocupação de duas coisas, ou se colocar em paralelo que existe o mundo real, onde a lógica e os fenômenos naturais que a gente conhece estão aí, estão intactos, e esse mundo real está do lado ou paralelo a um outro mundo, o mundo do mágico, o mundo do fantástico. De modo que eu posso trabalhar nesse outro mundo partindo da ideia de que esse mundo possui outras leis, por mais que esses dois mundos possam se cruzar. Então existe uma explicação no sentido de existe um outro mundo e é por isso que essas coisas malucas estão acontecendo, porque esses seres, essas coisas são desse outro mundo. Então nesse outro mundo existem outras regras. Ou existe esse mundo nosso real, onde algumas coisas começam a ser modificadas, as regras começam a ser modificadas, coisas malucas e absurdas acontecem, mas existe a necessidade de se explicar o porquê disso. E a explicação vem por meio ou de algo científico e racional ou de algo pseudocientífico, pseudo-racional. Pessoal, eu estava editando o vídeo aqui e eu percebi que eu esqueci de falar de duas coisas. A primeira é que eu esqueci de dar exemplos de realismo fantástico na série. Os episódios que tem essa pegada são bem raros, então quando eles aparecem eu acho legal citar. No primeiro episódio da segunda temporada desse Além da Imaginação da Amazon Prime, é a história de um rapaz que ele começa a ouvir a voz de uma mulher, e aí ele começa a conversar com essa mulher. No final do episódio, a gente descobre quais são as motivações da mulher conversar com ele, via telepatia, né? Mas a gente não sabe como que ela adquiriu esse poder, de onde vem, como que isso funciona. Então, ao meu ver, a gente consegue enquadrar esse episódio na ideia de realismo fantástico. No quarto episódio dessa temporada, a gente tem a história de uma jovem que ela recebe uma moeda e a partir daí tudo que ela faz, as pessoas começam a aplaudir ela. A gente sabe que isso foi em decorrência da moeda, mas a série não explica por que exatamente isso acontece, como que esse poder funciona, de onde vem essa moeda. Uma outra coisa que eu acho importante mencionar que eu acabei esquecendo, que é justamente a característica principal da série. Ao meu ver, o elemento principal da série é ter um plot twist no finalzinho da história. Esse plot twist que acontece no final de cada episódio, ou no final da maioria dos episódios, ele é acompanhado justamente de uma explicação. Só que a explicação ela é tão inesperada, tão surpreendente, que a explicação ela é ao mesmo tempo plot twist. Então é uma explicação que é um plot twist porque a explicação ela é muito inesperada, muito surpreendente. Ao meu ver, esse é o elemento que dá unidade à série. Então vamos voltar pro vídeo, beleza? Qual que é o charme, qual que é o ganho, qual que é a vantagem de você não explicar o absurdo? Ao meu ver, a vantagem literária de não se explicar o absurdo é, primeiro, você vai focar na reação dos personagens. E a série, Além da Imaginação, ela tem esse foco. Como que os personagens reagem a algo absurdo acontecendo diante deles. É como se a realidade fosse tão complexa que eu preciso trazer coisas absurdas para justamente representar essa complexidade da realidade. Sempre existe a preocupação em colocar os personagens diante de situações absurdas, explicadas ou não. E aí é o absurdo que vai evocar do personagem algumas reações que estão lá no interior deles, escondidas. O absurdo, ele vai puxar de dentro da psique do personagem coisas que ele esconde ou coisas que ele desconhece. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela paciência de todos. Comentem, me ajude a explicar algumas coisas que eu não entendo direito dessa série. Façam comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você é novo aí no canal, se inscreva. Obrigado pela paciência de todos e até a próxima.